Na jornada da vida, todos nós enfrentamos desafios. Uma doença, um filho que se afasta, um casamento que acaba, o emprego que perdemos. E nestes momentos, os sonhos não passam de um amontoado de frustrações. Os sorrisos transformam-se em lágrimas, as comemorações dão lugar ao pranto e precisamos lidar com os piores sentimentos. Nessas fases da vida, é comum surgir ansiedade, medo, estresse e pânico. Precisamos procurar ajuda, identificar os gatilhos, ressignificar as experiências, mas acima de tudo, devemos viver sob o cuidado de Jesus. Em seu ministério terreno, o Filho de Deus intencionalmente esteve com as pessoas que enfrentaram as piores crises em sua vida. Ele ensinou, aconselhou, cuidou e amou. Vivendo a fragilidade humana, nosso mestre sentiu tristeza, abandono, agonia e o terror da morte. É preciso olhar a vida na perspectiva do cuidado de Jesus e jamais enfrentar os problemas sozinho. Precisamos lembrar do convite dele a todos os que sofrem. Vinde a mim. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Seja muito bem-vindo. É muito bom nós estarmos reunidos para adorar o Senhor nosso Deus. E nós estamos numa série de ministrações intitulada Vinde a mim, onde nós temos visto, à luz das Escrituras, vários ensinos de Jesus sobre como nós podemos superar as adversidades da vida. Então, aqueles que têm acompanhado desde o início, você deve se lembrar que o primeiro tema que nós tratamos ele tem a ver com o convite do próprio Jesus, que está em Mateus 11:28, quando Jesus diz assim: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E naquela ocasião eu falei sobre aliviar os fardos. Durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada, a gente vai acumulando alguns pesos, alguns sentimentos, experiências que a gente vive que não são experiências boas, e a gente vai carregando isso ao longo da vida, traumas, mágoas, e isso vai gerando depressão, estresse, às vezes angústia. Em algumas pessoas, às vezes pelo excesso de atividade, a doença moderna, chamada de burnout, o esgotamento, queima todas as suas energias. E o que tem acontecido atualmente é que as pessoas estão tão sobrecarregadas que elas não conseguem viver essa plenitude da graça, essa plenitude do Evangelho, essa comunhão tão doce que Cristo nos oferece. Então Jesus faz um convite a todos nós, vinde a mim. Então eu falei sobre aliviar os fardos. Depois eu falei sobre vencer a ansiedade, A gente tratou alguns pontos. Semana passada o Hudson falou sobre superando o medo, e hoje eu quero fazer um convite a você para nós vermos um novo tema que é aprendendo a confiar. E a passagem, uma passagem conhecida, todas as vezes que nós ministramos essa série, nós usamos um contexto onde Jesus está trazendo um ensinamento. E o ensino de hoje, o contexto de hoje, está em Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. E eu quero convidar você para nós fazermos essa leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, nós estamos diante da Tua presença, e com o nosso coração aberto diante de Ti, nós desejamos ouvir a Sua voz. É a Sua palavra
que gera transformação na nossa vida. Não é aquilo que desejamos ouvir ou que nos faz sentirmos bem, mas é a sua palavra viva e eficaz que gera transformação. Então pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, nos ajude, nos dando graça para compreender o Evangelho, para entender os ensinos de Jesus e aplicá-los em nossa vida. Essa é a oração que fazemos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu inicio então essa mensagem fazendo a você a seguinte pergunta: como aprendemos a confiar? É fato que todos nós vamos passar por momentos difíceis. Quando a gente fala assim sobre confiança, logo a gente pensa que é aquilo que está tranquilo, que está estável. Por exemplo, eu posso confiar em alguém que eu considero um amigo, uma amiga, alguém que eu gosto. Eu devo confiar no meu cônjuge, nos filhos. Nós confiamos uns nos outros e a gente sempre parte dessa ideia de que a confiança ela está pautada em algo muito seguro, né? Então você não vai confiar no seu inimigo. Você não vai confiar na instabilidade do país para investir os seus recursos. Você não vai confiar num negócio mal planejado para entrar numa empresa dessa ou fazer alguma coisa desse tipo. Então, a confiança sempre está ligada muito com segurança. E a nossa vida, ela não é o tempo todo aparentemente segura. Isso é verdade. Ninguém aqui pode dizer assim, não, pastor, a minha vida ela é linear, é uma linha reta. Minha vida não tem altos e baixos, a minha vida está sempre bem, graças a Deus. Irmãos, é fato que a nossa vida tem altos e baixos. Coisas que acontecem, imprevistos que surgem, doenças que aparecem, circunstâncias que não dependem necessariamente de nós, às vezes de outras pessoas e que nos afetam. Pais sofrem por causa de atitude de filhos, cônjuges sofrem por causa da atitude do marido, da esposa, enfim. Empregados sofrem por causa da atitude do patrão. Então nós estamos sujeitos também a efeitos de atitudes de terceiras pessoas, de pessoas que você não tem como controlá-las. E durante a nossa caminhada a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E eu gosto muito desse texto porque ele é um texto que mostra, olha só, Jesus vinha ensinando várias coisas aos discípulos, ele havia operado vários milagres, Jesus está extremamente exausto, está entardecendo, na verdade o texto diz que já ao anoitecer, ele está na orla da praia, há uma multidão próxima dele, Jesus estava muito famoso, a carreira meteórica de Jesus, né? Todo mundo queria estar perto dele, ouvir os seus ensinos, vivenciar os seus milagres. E de repente Jesus, após dar as parábolas e ensinar os discípulos, ele começa a colocar em prática. Bom, vocês têm a teoria, e agora é que vem a parte desafiadora, que é a prática daquilo que Jesus está ensinando. E Jesus então nos convida a entrar no mar. A gente chama de Mar da Galileia, na verdade não é um mar de água salgada. Na verdade é um grande lago chamado Lago de Genezaré, e os discípulos estavam acostumados a frequentá-lo porque eles eram pescadores, e era uma região muito conhecida deles. E aí Jesus, então, pede para que eles se afastem para passar para o outro lado. E nesse momento acontece, então, uma tempestade. Eu sei que essa imagem da tempestade, quando a gente fala assim, a gente já pensa logo naqueles grandes navios em alto mar, né, talvez um cruzeiro, e aquelas ondas gigantes de 50, 60 metros, mas não é essa a realidade. Esse lago, geralmente, é um lago muito calmo, só que o afluente dele é o Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele fica na região ali dos maiores, ele está pelo menos 200 metros abaixo do nível do mar. E existe um monte, que é o Monte Hermon, que é o monte mais alto em Israel, tem mais de 2.000 metros de altura. Então, assim, o cume do monte está com frequência congelado. Então, descem os ventos frios do Monte Hermon, passam por colinas, né, que são geralmente rochas em formato de parede, que a gente chama de rochas escarpadas. Esse vento gelado desce, é afunilado e de forma inesperada acontece a tempestade, porque esse vento pega ali naquela região do Lago de Genezaré. Então os barcos estão tranquilos, os pescadores estavam tranquilos e de repente surge uma tempestade, né? Um vento muito forte e começa a agitar o barco e o barco começa a mexer de um lado para o outro. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus está na popa do barco. A popa do barco é a parte de trás do barco, é onde fica o comando do barco. Geralmente era um barco onde tinha pelo menos 8 metros de largura, é onde eles guardavam as redes dos pescadores. Jesus providencia ali um espaço para ele descansar. Talvez tenha pego um saco de areia que eles usavam para equilibrar o barco, faz como travesseiro, e Jesus está descansando, Jesus está dormindo, porque ele é humano,
e Jesus está aproveitando aquele momento para descansar, e vem essa tempestade. Os discípulos ficam desesperados, porque o texto diz que a água começou a entrar no barco, e eles então acordam Jesus. Talvez você também já tenha passado por algo parecido na sua vida. Estava tudo bem, tudo tranquilo, mas uma situação inesperada fez com que você entrasse em desespero. E aí você olha e parece que Jesus está dormindo. Parece que Jesus não te escuta. De vez em quando parece que você tem que ir lá chacoalhar, mestre, o Senhor não está se importando com o meu sofrimento, com o que eu estou passando. E o Senhor nos ensina que nós precisamos aprender a confiar. Então eu quero compartilhar com vocês aqui algumas lições que são importantes. Eu gostaria muito que você aplicasse ela na sua vida, porque são lições dadas pelo próprio Senhor Jesus. A primeira lição para nós aprendermos a confiar é que nós precisamos, guarde isso, momentos de descanso. Veja o que diz o texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Qual dia? Por que o texto diz assim, naquele dia? Naquele dia em que Jesus estava exausto. Naquele dia em que Jesus havia ensinado o tempo todo. Naquele dia em que Jesus havia ensinado sobre as parábolas. Naquele dia em que Jesus havia operado milagres. Ao anoitecer, ele passou um dia todo trabalhando, um dia todo muito intenso. E então ele diz a multidão. Não, ele não fala com a multidão. Ele fala com os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos e ele diz assim, vamos atravessar o outro lado. Jesus vai ter agora um momento de descanso. Nós vivemos a vida toda correndo e a gente esquece de um dos princípios elementares na palavra de Deus, que é o descanso. Nós precisamos lembrar que Deus criou todas as coisas e ao 7º dia descansou. O dia do descanso é um mandamento do Senhor. O dia do descanso que aponta para Jesus, que é o descanso de Deus, e nós estamos peregrinando, como diz Pedro, também aguardando o dia do descanso, quando entraremos na Terra Prometida. O povo de Israel peregrinou no deserto, aguardando entrar na Canaã para descansar. O descanso é fundamental para todos nós. A geração ou a sociedade do desempenho, ela está sempre cobrando. Você nunca pode parar, você nunca pode desacelerar. Vocês já perceberam isso? Parece que não fazer nada é uma perda de tempo. Parece que descansar você está perdendo tempo, e tempo é dinheiro, e dinheiro é importante, porque sem dinheiro você não faz nada, e nós estamos o tempo todo acelerados. A nossa mente é hiperativa, nós nos sentimos exaustos, cansados, está todo mundo assim. A pessoa chega do trabalho, já chega, nossa, não aguento, estou muito cansado. Né? Já quer uma cama, quer abraçar o travesseiro, ou quer aquele lugarzinho no sofá, né? Tem gente que tem até a marca dele já no sofá ali, o jeito que ele senta. E as pessoas estão sempre cansadas. Você pergunta, está tudo bem? Fala assim, tudo é muito. Eu estou cansado. Cansado, é muita cobrança, muita responsabilidade. A época da tecnologia que tem o seu lado bom, mas tem o lado ruim também, porque o celular não te desconecta do trabalho. Né? Agora, o home office também, as pessoas não trabalham em casa, vai para a empresa, você não sabe mais qual é o momento da família, qual é o momento da igreja, qual é o momento ali da sua vida social, de você praticar um esporte, ter o seu lazer, porque está o tempo todo no celular, é cobrança, é e-mail, e você vive cansado. Então, Jesus nos ensina que nós precisamos aprender a descansar. E essa frase aqui eu gostaria que você guardasse. Se você cansar, aprenda a descansar e não desistir. As pessoas esquecem de descansar, por isso desistem da caminhada. Quem desiste é porque não parou para abastecer. Imagine que você está num carro, você vai fazer uma viagem longa. E a nossa vida aqui é uma peregrinação longa, é uma jornada. Então imagine que você está no seu carro. Se você não parar para abastecer, você não vai chegar no seu objetivo final. Então as pessoas vão cansando, deixam de orar, deixam de buscar conhecimento da palavra, deixam de frequentar a comunidade, deixam de se relacionar e no final elas acabam desistindo. Então quem desiste é porque não aprendeu a descansar. Essa é uma primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você. A segunda lição que Jesus nos ensina tem a ver com relacionamentos saudáveis. Jesus não esconde isso em momento algum. Jesus não usa a imagem de que ele é tão forte que ele não precisasse de pessoas. Antes, ele chamou discípulos. Jesus andou na companhia de grandes amigos. Jesus ensinou, Jesus mentoreou, Jesus discipulou.
Os discípulos eram pupilos de Jesus, eles estavam com Jesus. Até Judas, que o traiu, recebeu de Jesus expressão de comunhão e graça, que era o partir do pão. Então Jesus sempre esteve ao lado de pessoas. E ele nos ensina a importância disso. É por isso que igreja é um termo no grego que tem a ver com ajuntamento, que é a ideia de assembleia, né? Não é ser igreja sozinho. É por isso que a oração sacerdotal é a oração do Pai Nosso. É Pai Nosso, não é Pai meu. É Pão Nosso, não é o pão meu. Então a ideia é sempre da coletividade. Jesus nos ensina isso. Nós, como igreja, precisamos muito de relacionamento. Há pessoas que se sentem sozinhas na multidão. A busca incessante por redes sociais, esse anseio que as pessoas têm tido, e isso faz parte da nossa vida, é por essa necessidade de nutrirmos relacionamento. Nós somos seres relacionais. O nosso Deus é relacional. O nosso Deus é uno, mas ele é trino. É um Deus que se revela no Pai, no Filho e no Espírito. Então você já vê isso a partir das Escrituras. O relacionamento é fundamental para que a gente aprenda a confiar. Quem caminha sozinho acaba desistindo da caminhada. Quem caminha sozinho não nutre confiança, não aprende porque não depende do outro. Então, numa geração onde ser exclusivista, egoísta, hedonista, onde pensar na sua própria vontade, nos seus prazeres, tem sido alimentado pelas mídias, nós precisamos ir na contracultura. Nós precisamos ensinar as pessoas e precisamos viver esse princípio de que é necessário termos comunhão uns com os outros. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 10, ele diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Vejam que a orientação do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos é: vocês precisam viver como família. Essa é a ideia da palavra fraternal. O que é fraterno? Fraterno é aquilo que tem a ver com consanguíneo. Então, assim, eu tenho meus irmãos e as minhas irmãs, que são os meus consanguíneos. A minha família biológica, eles são os meus fraternos. Eu preciso olhar para a igreja como a minha fraternidade, como os meus irmãos. E tem algo interessante a respeito de família, que é assim: você pode estar descontente ou discordar de alguma coisa da sua família, mas quem é de fora não pode fazê-lo. Já percebeu isso? Você pode reclamar da sua família, mas se alguém concordar com você, você fala assim: não, você não conhece minha família. Mas você está falando, né? Ninguém gosta, né? Você defende seus irmãos, defende seus filhos, defende seus pais. Isso tem a ver com fraternidade. Não tem aquele ditado assim: o sangue fala mais alto. É mais alto do que as minhas palavras, porque há uma ligação sanguínea. Essa manhã nós vamos participar da ceia e é interessante porque nós estamos todos unidos no sangue de Jesus, né? No sangue de Cristo. Então, relacionamento saudável. É a segunda lição que a gente consegue extrair. A terceira lição é: viva a crise. Eu sei que algumas pessoas falam assim: não, pastor, mas eu fui chamado para vencer. Eu sou vitorioso. Eu não posso admitir uma crise na minha vida. Não é possível que um cristão enfrente uma depressão. Eu não consigo entender. Não tem gente assim? Não, você não pode tomar medicamento, é falta de fé. Não, nós precisamos viver a crise. Olha o que diz o texto. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava no barco. Os discípulos haviam aprendido sobre o cuidado de Jesus. E o Senhor não os livrou daquela crise. Antes, o Senhor estava com eles durante a crise. Conhecer a Jesus, viver o Evangelho, não significa que nós seremos poupados da crise. A crise tem o seu papel. Ela tem a sua importância. A crise é um processo que Deus usa para forjar em nós o caráter de Cristo. Imagine que um escultor, ele olha uma pedra bruta e ele vê uma escultura. Se você não tem essa habilidade de ser um escultor, você vai ver uma pedra, você vai falar assim: é uma pedra. Mas quem vai esculpir a pedra, ele antevê a escultura. E ele começa a lapidar, ele vai tirando as arestas daquela pedra, ele vai trabalhando com ela. A nossa vida bruta, quando vista a olhos nus, a gente não consegue perceber essa obra de arte. Eu olho para você e eu só vejo em você o que você permite que eu veja. Eu só conheço você aquilo que você permite se revelar de você. Mas Deus não. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas experiências, o Senhor sabe dos nossos medos, das nossas inseguranças, o Senhor conhece absolutamente tudo na nossa vida.
Então, viver a crise é fundamental. E tem algo que acontece na criação, irmãos, que eu gosto demais. Eu já usei esse exemplo, talvez aqui, não me lembro, mas eu sei que lá na igreja do Campos Elíseos eu já usei esse exemplo, que é esse aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a crisálida. Vocês já devem ter visto, tão conhecido como casulo da borboleta. Esse nome não tem nada a ver com crise, tá? A palavra crisálida é derivada de uma palavra no grego que é crissos, que tem a ver com ouro. Porque todo casulo de borboleta ele tem um pontinho dourado. Se você pegar todos eles, você vai encontrar um pontinho na cor de ouro, bem discreto. É dali que vem essa palavra, né? O crissos, de onde vem crisálida. O que acontece com a lagarta enquanto ela está dentro da crisálida? Acontece a sua crise. Ela vive a sua crise. O que a Bíblia, quando nos apresenta sobre transformação, sobre mudança, que é a palavra metamorfose. Então, a crise, ela é fundamental porque é nesse processo que Deus vai moldando a nossa vida. Então, viver, você não vai ter duas lagartas dentro de uma crisálida. A sua crise é sua. Obrigado, eu não quero ela para mim. Eu posso te ajudar, eu posso te orientar, mas você precisa viver a sua crise. Eu preciso viver a minha crise. E é difícil, né, quando você vê pessoas assim vivendo crises. Pode ser uma crise emocional, pode ser uma crise relacional, pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise patológica, porque você está com uma doença, pode ser uma crise existencial. Algum tempo atrás, um irmão chegou para mim e falou: pastor, logo no início da minha conversão, eu era muito fervoroso, eu vinha para a igreja todo dia. Depois eu comecei a estudar a Bíblia, tinha alguns pontos que eu fiquei em dúvida, e eu, assim, hoje eu confesso, e já tem muitos anos de igreja, falou assim, hoje eu confesso sem dificuldade, mas na época eu não falava para o pastor, não falava para os irmãos da igreja, mas eu tinha crise, eu ficava assim, mas será que é verdade esse negócio mesmo de Jesus, de Deus, de que Jesus morreu na cruz? Eu achava bonito as pregações, mas eu tinha dúvidas, eu comecei a viver uma crise. Foi a crise dele. Quantas pessoas estão na igreja e vivem crise? Crise conjugal. Crises que a pessoa precisa passar para amadurecer. Então, aquele momento dos discípulos era um momento de crise para eles. Era um momento em que eles tinham a teoria, mas agora eles precisavam viver na prática. E qual é o resultado, irmãos, do período da crise? É a borboleta, a transformação. Quando nós estávamos reformando a igreja lá na cidade de Indaiatuba, tinha uma porta de madeira, que era a porta principal, nós tiramos ela, encostamos para colocar uma porta de vidro. E aquela porta de madeira ficou ali um determinado tempo até que a gente encontrasse um lugar para fazer a doação. E um casulo apareceu no batente daquela porta. E as crianças brincando próximo, alguém foi lá e derrubou o casulo, arrancou ele. E estava lá no chão. E eu vi e fiquei comovido. Falei, meu Deus, eu queria tanto que essa borboleta nascesse, o que eu vou fazer? Aí eu arrumei um pedaço, um cordão, amarrei a pontinha do casulo e pendurei ele de novo. Irmãos, eu acho que ficou uns 2 meses até ele murchar, secar e nada da borboleta. Até que eu soube que não pode interferir no processo de metamorfose. Não aceita, não assim, derrubou, acabou. Então, fica uma lição para a gente. Quando você encontrar alguém numa crise, oriente, fale de Jesus, mas não entre na crise da pessoa. Tem muita gente que acaba entrando na crise dos outros, né? E deixa de viver a sua própria crise. Salomão sabiamente disse assim, que quem entra nesse tipo de circunstância é como alguém que vendo um cachorro bravo o puxa pelas orelhas. Você não faz isso. Você não vê um cachorro bravo, vai lá e pega na orelha do cachorro que ele vai te morder. Então, não se envolva nas crises dos outros, mas ore, oriente e entenda que é importante nós passarmos pelas crises e superarmos. A quarta lição, parece contraditória, é escute o silêncio. Escutar o silêncio é importante. Numa época de tantos ruídos, de tantos barulhos, nós precisamos aprender a quietude, como ministrou a Carol na quarta-feira. Você ficar em quietude. Você gostar da solitude, que não é solidão. É você estar com Deus, mas ouvindo a sua própria alma. Nós estamos viciados em barulho, viciados em sons. Tem pessoas que acordam, já vai para a rede social. Acorda e já precisa ouvir algum tipo de barulho, né? Eu mesmo gosto o tempo todo, e agora eu inventei de ouvir música clássica. E a Patrícia falou assim, pelo amor de Deus, 6 horas da manhã, né? No meio da casa, ela falou assim, Luiz, dá uma tristeza em mim. Eu falei, nossa, mas me dá uma alegria.
colocar aqui uma orquestra para... E eu gosto de barulho, né? E a gente precisa aprender, às vezes, a ficar em silêncio. Aí eu mudei. Então, ao invés de ouvir a música e tomar o café da manhã, falei assim, primeiro eu vou, em jejum, fazer a minha devocional. Aí depois, aí se também não acordar, paciência, né? Porque aí já está na hora de todo mundo acordar. Mas nós gostamos de barulho. E nós ficamos o tempo todo. Imagina, às vezes está aqui naquele silêncio, de repente alguém começa... Já viu o barulho de copo descartável sendo amassado? Gente, aquilo é um pesadelo. De vez em quando acontece na igreja, assim, uma criança começa a amassar, todo mundo olha. Ou derruba uma caneta, daquele silêncio, o barulho chama a nossa atenção. Né? Escuta lá um barulho na rua, será que bateu? Será que aconteceu alguma coisa? Estimula a nossa curiosidade. Mas nós precisamos aprender a ouvir o silêncio, a escutar o silêncio. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Tem uma passagem de Lucas, capítulo 5, verso 16, que diz assim, que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Embora Jesus estava sempre na companhia de seus discípulos, Jesus também aprendeu a solitude, a quietude. Jesus também aprendeu a se retirar para orar, para estar com o Pai, para falar, e isso é fundamental para nós. E eu quero incentivar você a aprender a escutar o silêncio, a descansar seu coração e a ouvir a voz de Deus, como disse o salmista, né? Porque te abates dentro de mim, ó minha alma, como diz o Stênio em uma das suas canções, que eu estava ouvindo essa semana e eu achei maravilhosa. Ele fala assim, sobre a andorinha, que ela tem o extenso céu, e ela voa para todos os lugares. E é uma pergunta que ele faz para a andorinha, assim, te faltou espaço para voar e para ser feliz? Aí ele fala do peixinho dourado, que tem os 7 mares que são teus. Ele está em todos os lugares, brinca nas correntezas, em velhos navios, e ele diz assim, e aí peixinho dourado, faltou espaço para você nadar e ser feliz? E aí ele pergunta para a própria alma. E ele fala assim, puxa uma cadeira, ó minha alma, nós precisamos conversar. E às vezes a gente precisa fazer isso, né? Como diz a Joana, tem que falar com o espelho, tem que falar no banheiro. Que a Joana às vezes está tomando banho e fala assim, filha, tá tudo bem? Você levou o celular para o banheiro? Ela falou assim, não, pai, eu estou conversando. Eu falei, tá conversando com quem? Comigo. Eu falei assim, meu Deus do céu, né? Eu achei que só eu era doido aqui nessa casa, acho que o negócio é genético. Mas também precisa. Se você parar para pensar, para imaginar assim, durante o dia você conversa com você mesmo. Então aproveite. Tinha uma reunião sexta-feira em Porto Feliz. Falei para a Patrícia, 1h04 com o carro, eu aprendi que eu posso maximizar o meu tempo. E eu fui orando, dirigindo e orando e conversando. Se eu parasse em algum lugar, alguém poderia pensar assim, isso que ele está falando num fone, conversando no celular com alguém. Mas nós precisamos fazer isso, porque a nossa mente não para. Então, aprenda a escutar o silêncio, mas aprenda a falar com Deus, abrir seu coração na presença de Deus. E a quinta e última lição que a gente consegue extrair aqui é que nós precisamos crer na soberania divina. Irmãos, eu gostaria muito de dizer para você assim, tudo que você deseja vai acontecer. Tudo que você planejar vai acontecer exatamente do jeito que você planejou, mas essa não é a verdade. A verdade é que Deus tem um plano para cada um de nós. E que cada um de nós vai seguir uma jornada, e a sua jornada é diferente da minha. A minha não é a sua. E nós precisamos aprender a viver o propósito de Deus para a nossa vida. Senão você se sente infeliz e insatisfeito, porque você começa a viver a jornada de outros. Cada um, Deus tem um propósito em específico. Agora, buscar essa vontade de Deus, compreendendo que Ele é soberano, que Ele está governando a nossa história, é maravilhoso. E diz assim, Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Os discípulos estavam desesperados. Eles estavam acostumados com o mar, acostumados com o barco, acostumados com a pesca, mas o imprevisto aconteceu. A tempestade chegou. Nós também nos sentimos seguros quando as coisas caminham dentro daquilo que a gente já está acostumado. É natural. Quem que gosta de viver de forma desequilibrada, descontrolada? Ninguém. Principalmente se você tem uma personalidade meio metódica. Você gosta de tudo certinho, tudo no lugar, tudo no horário. Ou se você é alguém que é on demand. Vai surgindo as demandas aí, eu vou vivendo, vai, né? Do jeito que for vindo, a gente vai levando. Porque
Porque tem gente que é assim, você fala, meu Deus, como que consegue, né, assim, fazer... e consegue. Aí você fica, de repente, vai uma visita inesperada na sua casa e fala assim, nossa, e agora? Né? E pega a roupa, tudo enfia no guarda-roupa, pega a louça, não é? Você vai arrumando, e a pessoa assim, será que não tem ninguém em casa? Ninguém me atende, né? Na verdade, você está correndo ali para organizar. Talvez você esteja acostumado a controlar as coisas. Assim, puxa, pastor, minha vida financeira sempre foi controlada, assim, sempre gostei de fazer tudo certinho, pagar em dia, às vezes pagar até antes. Eu tinha umas manias, né? O presbítero Fábio dá risada, né, Fábio? Então, época de bonança da igreja, era o dia 1, pagava tudo. Né? Então, assim, já pegava todas as contas do mês. Né? Quando veio um momento de desafio, aí não, agora a gente vai pagar no dia. Porque agora já não tem mais dinheiro assim para pagar tudo antes. E aquilo para mim foi uma dor, irmãos, porque eu acostumei. Aí a Patrícia falou, mas por que você tem que pagar tudo antes? O meu sonho era chegar na escola da Joana e falar assim, quanto que é um ano de mensalidade? Pagar tudo, né? Mas nunca consegui, não, só ficou no EITA mesmo, né? Porque eu não consegui, não. Mas era o meu desejo. Né? Nós temos uma amiga que trabalha no Colégio Objetivo, em Indaiatuba, e é um colégio assim lá, muito conceituado, né? E tem uma pessoa, um bom recurso financeiro, ela fica contando, né? Fala assim, nossa, acredita? Ela tem uns empresários que chegam em dinheiro vivo. Falei, nossa, estranho esse negócio, né? Não, chega e fala assim, ó, tem uns que pagavam tantos R$1.000, tá aqui, eu ficava o dia inteiro contando dinheiro, pagava o ano todo da escola dos filhos. Eu fiquei pensando, nossa, deve ser legal, né? Você pagar assim, a despesa do ano inteiro e você passar o resto do ano sem preocupação. Mas ficou num sonho, né? Então, assim, como nem tudo que a gente deseja acontece, mas a Patrícia falou algo interessante. Ela falou assim, não, o importante é ter as condições. Você não precisa pagar antes, a obrigação é pagar até o dia. E às vezes a própria ansiedade, né? Pode ser um reflexo de uma ansiedade, de uma precipitação, aí a gente começa a acelerar as coisas. Precisamos aprender a confiar na soberania de Deus. Essa semana nós assistimos um filme que está entre os 10 mais assistidos da Netflix, eu não sei se você já conhece. Acho que não mudou. Faz essa gentileza para mim, Gui, acho que deu uma travadinha lá. É um filme que está sendo bastante assistido e ele conta a história de uma família, de um pastor, a família Murdoch, e a esposa dele, ela sofreu, né, com... Peraí. Não, pode voltar, é que aí passou demais. Isso, não, pode deixar quieto, agora está funcionando. É um filme chamado Fé para o Impossível. E esse filme, ele conta uma história maravilhosa. A mulher estava fazendo uma corrida na orla da praia, acho que em Copacabana, se eu não me engano, né? E um rapaz com uma doença psiquiátrica pegou um pedaço de pau e agrediu ela fisicamente, deu várias pancadas no crânio dela, teve fratura craniana, então ela ficou numa situação bem desafiadora para a medicina e o pastor acreditou que Deus ia curar a esposa dele. Os médicos falaram, não tem jeito. E ele começou a viver a crise na família, filhos adolescentes, e o menino começou a questionar a bondade de Deus com relação ao que estava acontecendo com a mãe dele. E uma frase assim que me chamou bastante atenção, no momento do filme, eu não vou dar o spoiler do filme, né? Já falei aqui um pouco a história, é quando ele entra no quarto e o menino está assim, mexendo no celular e o pai quer conversar com ele porque a mãe está à beira da morte. E aí o menino faz a seguinte pergunta para o pai. Minha mãe é a melhor pessoa que eu conheço. E como é que Deus foi capaz de fazer isso com ela? Como Deus deixou isso acontecer com ela? Essa pergunta, para mim, assim, é a essência do testemunho relatado ali no filme. Porque quando nós falamos sobre Deus, a primeira coisa que a gente fala é sobre segurança, confiança, o amor e a bondade de Deus. Você não consegue enxergar Deus quando tudo está desabando. Como eu vou dizer assim, olha, Deus é bom, Deus é misericordioso, se alguém da minha família está entre a vida e a morte? E esse menino fez esse questionamento. Sabe qual foi a resposta do pastor? Essa daqui. Eu não sei, eu não consigo entender, mas sei que o nosso papel não é entender, mas confiar. Aprendendo a confiar. Por isso o tema dessa mensagem. Eu não sei o que você está vivendo, qual momento na sua vida, a sua fase, mas eu gostaria que você entendesse isso. É necessário confiar. Tem um hino do nosso hinário, intitulado Em Jesus Confiar, o hino 321, que diz assim, o inimigo falaz, a calúnia mordaz,
Cristo, ele sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Eu sei que hoje poucas canções falam sobre isso, né? Sobre sofrer e continuar sendo fiel. Hoje as mensagens nas músicas, a grande maioria, ela é mais triunfalista, né? Parece que tudo vai sempre dar certo na nossa vida. É por isso que esses cânticos congregacionais nos despertam tanto. Aprender a lidar com as dificuldades da vida. Aprender a confiar em Jesus, mesmo nos momentos de crise. E eu encerro com a seguinte frase: você consegue confiar em Jesus? Você consegue descansar na sua vontade e entender que o que você está vivendo faz parte desse projeto de Deus, processo de Deus, da vontade de Deus para a sua vida? Deus está nos ensinando o tempo todo. Para a gente refletir e praticar então, meus irmãos, há 3 perguntas que permeiam essa narrativa. Todo esse acontecimento, esse texto, ele está envolvido em 3 perguntas. A primeira pergunta é dos discípulos a Jesus. E eles dizem assim: Mestre, não te importa que morramos? Talvez você tenha feito esse tipo de pergunta, não sobre a morte, mas tenha perguntado: Jesus, o senhor não se importa com o que eu estou passando? Para que o Senhor não tem visto a minha angústia, o meu medo? O senhor não está vendo a situação da minha casa, da minha família, a minha situação financeira? Talvez você tenha feito essa pergunta. Os discípulos fizeram. Eles estavam o dia todo com Jesus, aprenderam com Jesus e também tiveram dúvidas. A segunda é a pergunta de Jesus aos discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Jesus se volta para eles, como se volta para cada um de nós. Diz assim: mas por que tanto medo? Como na canção do Estênio, se ele cuida da andorinha, se ele cuida do peixinho dourado. Jesus falou isso. Jesus comparou o maior com o menor, né? A vida é mais importante do que o alimento. O corpo é mais importante do que a roupa. Quem que dá a vida e o corpo? Deus. E ele não vai dar o alimento e a roupa? O que é secundário ele não vai dar se ele deu o que é mais importante. E ele compara também do menor para o maior, né? Olha os pássaros, não trabalham, não juntam, não estão preocupados com planejamento financeiro e nunca passaram fome. Vocês valem mais do que os pássaros. Olha os lírios do campo, são belos, maravilhosos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Essa didática de Jesus é impressionante, né? Como ele provoca a nossa curiosidade, o nosso raciocínio, nos leva a pensar sobre a beleza da vida. E aí, irmãos, depois dos discípulos perguntarem para Jesus e Jesus dar uma pergunta a eles, eles olham um para os outros e perguntam entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é uma pergunta de incredulidade, é uma pergunta de alguém que ficou impressionado do controle sobre toda a criação. Você dá aquela impressão assim: os discípulos não conheciam Jesus? Sim, eles conheciam, sabiam quem era Jesus. Jesus havia operado vários milagres, eles não eram ignorantes. Se você olhar nas passagens anteriores, Jesus, quando fala em parábolas, veja o verso 34, a gente leu do 35, o verso 34 diz assim: não lhes dizia nada sem usar alguma parábola, quando, porém, estava a sós com os discípulos, explicava-lhes tudo. Jesus curou a multidão, só que ele curava e o reino dos céus era um mistério. Então as pessoas recebiam o milagre, mas não entendiam o ensino. Eles recebiam a cura, viam as coisas acontecendo, mas quando Jesus falava em parábolas, eles ficavam assim: o que significa isso? A sós com os discípulos, Jesus falava assim: vem cá, eu vou explicar para vocês. Tem muita gente buscando milagre, há uma multidão, mas o ensino, Jesus só revela a nós, a sua igreja. Esse é o mistério da comunhão. Esse é o mistério, eu sei que esse é um termo que muita gente assusta, né, por causa da Igreja Católica, da Eucaristia, que é uma palavra que significa unir-se misticamente ao corpo de Jesus. Esse é o mistério da ordenança, que é uma palavra que a gente está mais acostumado. Como que você vai comer o pão, tomar o vinho e falar assim: mas o que isso tem a ver? Tem a ver com que Cristo revelou a você
que Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para te salvar. Então, quando a gente passa pelas crises da vida, nós podemos perguntar uns aos outros: quem é este que controla todas as coisas, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam? Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Eu quero convidar o pastor Nildomar, ele vai ministrar a ceia. E eu quero orar por você nesse momento. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã com o coração agradecido, porque temos ouvido a sua palavra, temos aprendido sobre a sua vontade, e esse texto tem sido muito claro para nós, tem trazido luz à nossa mente, e nós aprendemos tantas coisas com Jesus. A vida é simples, nós é que a complicamos. A vida é imprevisível para nós, mas sempre debaixo do seu controle e da sua soberania. A vida que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, não há imprevistos para o Senhor. A vida que nós lidamos no dia a dia com aquilo que é possível, quando surge o impossível, Tu és o Deus do impossível. E eu quero orar nessa manhã pela vida dos meus irmãos que aqui estão. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe do que eles estão vivendo. Às vezes uma preocupação, seja na área da saúde, talvez o meu irmão e a minha irmã que está me ouvindo nesse momento, está passando por uma enfermidade, está muito preocupado. Que o Senhor traga conforto e cura sobre a vida dessa pessoa. Ou talvez essa palavra tenha trazido a consciência de algumas áreas da vida que precisam ser corrigidas. Às vezes o descuido com a espiritualidade, às vezes o descuido com a família, o excesso de preocupação com coisas que não deveria ocupar tanto o coração e a mente. Que nessa manhã o Senhor redirecione, que o Senhor reorganize, que o Senhor ajude cada um de nós a termos uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Aprendemos a ouvir o silêncio, a respirar mais fundo, a ouvir o nosso coração, as palpitações do nosso peito, que temos vida e a vida é um presente do Senhor. Que nós aprendamos isso com o Senhor, a ter quietude, sentar aos Teus pés. Estar aos Seus pés é mais importante do que tudo na nossa vida. Se não fosse a Sua companhia, se não fosse a Sua presença, nada do que a gente tem teria qualquer relevância. Mas é estar com o Senhor, é ouvir a Sua voz, é sentir as Suas mãos, é saber que o Senhor, ó Mestre amado, está conosco todos os dias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.